O que você faria se seu país decidisse ocultar um feito inacreditável, apenas por ser considerado um fato ideologicamente inconveniente? Em 1943, 4 garotas e um veterano com uma grave concussão, a bordo de um único tanque, incineraram 16 monstros blindados alemães. Mas, em vez das merecidas estrelas de ouro de herói, receberam apenas medalhas comuns, um escárnio burocrático cínico e um rígido selo de segredo por longos 70 anos. Por que o sistema na retaguarda temeu o triunfo deles? E que ordem de gelar o sangue receberam antes da batalha, que fez a comandante distribuir granadas de fragmentação F1 à tripulação para um suicídio inevitável dentro da torre trancada? Assista a este vídeo até o fim para descobrir a verdade sobre a traição, a investida insana e a sobrevivência que nos esconderam por décadas. O verão de 1943 cheira a óleo diesel queimado, metal quente e terra úmida. A frente de batalha devora carne humana em comboios. A estatística de perdas é implacável. Os exércitos de tanques sangram mais rápido do que as fábricas conseguem forjar novas carcaças blindadas. Devido à escassez catastrófica de homens, o comando toma uma decisão dura, matematicamente calculada. 400 mulheres são lançadas no moedor de carne impiedoso da escola de blindados. Ninguém espera delas um feito de cartaz de propaganda. Exige-se apenas uma coisa: que se tornem uma extensão funcional de uma arma de matar feita de aço. O heroísmo nesta guerra não são palavras bonitas diante da tropa, mas o profissionalismo de condenados à morte, levado ao automatismo reflexo. O tanque T-34 não foi projetado para o conforto humano. A escola soviética de construção de tanques cria monstros impiedosos para uma guerra total, onde a ergonomia cede lugar inteiramente à sobrevivência e ao poder de fogo. São 30 toneladas de fúria fundida, presas em blindagem laminada. Para fazer essa massa de metal se mover, é necessária força física bruta. As alavancas de direção exigem dezenas de quilos de esforço. Mãos femininas, não acostumadas a tamanha resistência mecânica monstruosa, ferem-se contra o metal e esfolam-se em sangue logo nos primeiros dias. O campo de treinamento transforma-se numa câmara de tortura, moendo metodicamente garotas comuns para transformá-las em guerreiras de aço. A poeira entope os pulmões, misturando-se ao cheiro acre dos gases de escape. Os instrutores não poupam ninguém, espremendo das cadetes as últimas gotas de consciência à beira de um desmaio profundo. Empurra a alavanca! Empurra até o osso estalar! O grito rouco do sargento golpeia os ouvidos. Não vai! As hastes estão travando! A voz falha em resposta. Então você vai queimar na primeira batalha! Puxa! Lágrimas de impotência secam em segundos nas bochechas cobertas de fuligem. A guerra é sujeira, medo primitivo e morte instantânea. Aqui é proibido suavizar as arestas. O adestramento cruel quebra corpos e destinos sem piedade, extirpando qualquer fraqueza. Nos alojamentos, os nomes desaparecem. Restam apenas as funções de combate rígidas: piloto, atirador, municiador, comandante. Mas, atrás de cada função, sombras de um passado morto arrastam-se como um fardo pesado. Marina olha para o horizonte cinzento através da fresta estreita do periscópio triplex. Ela sobreviveu por milagre ao cerco de Leningrado. A fome secou seu corpo para sempre, mas forjou um núcleo rígido em seu interior. Agora, suas palmas mutiladas agarram com força as duras alavancas de comando. Cada troca de marcha ecoa como uma dor surda nas articulações. Zóia está ao lado, na torre, engolindo pesadamente o monóxido de carbono. Ela sobreviveu a um massacre sangrento, viu com os próprios olhos a destruição de sua aldeia natal, e agora carrega em si as cinzas ainda quentes da guerra. Um projétil perfurante de calibre 76 mm pesa mais de 6 quilos. Uma peça de metal fria, esperando pacientemente sua hora. Em treinamentos intermináveis, Zóia soca esses projéteis pesados na culatra do canhão até a exaustão total.
Os músculos das costas ficam dormentes. A coluna transforma-se em um cabo de aço esticado. Perfurante! Carregar! A ordem seca golpeia os tímpanos. Ouve-se o estalo metálico e rígido da pesada culatra. O cheiro acre de pólvora queimada invade o ar. Pronto! Expira Zoya, mal conseguindo se manter de pé devido ao cansaço extremo. A comandante do blindado, Nina, perdeu absolutamente tudo nesta guerra. Em seus olhos inflamados, não há mais tormentos da alma. O medo se foi, restando apenas um vazio gelado e instintos. Ela compreende claramente. A tripulação de um tanque é um organismo monolítico único. Se um entrar em pânico no combate, todos derreterão vivos. O compartimento de combate do tanque é um forno incandescente, no qual os caráteres são fundidos. A temperatura dentro da caixa de aço ultrapassa os 40 graus. O calor derrete a consciência, o suor acre inunda os olhos e corrói os calos abertos nas mãos. Cada ação é praticada ao nível da memória muscular, sob uma regra rígida. Para cada problema técnico, uma solução física imediata. Pontaria, disparo, o recuo esmagador da culatra, o tilintar da cápsula ejetada. O zumbido estridente nos ouvidos causado pelas salvas do canhão torna-se o fundo constante e insuportável da existência. Elas são uma união casual de almas feridas, lançadas no cadinho de uma preparação implacável. Mas a cada hora de treinamento, a cada palma da mão esfolada até o osso, a cada desmaio pelo abafamento, elas se cristalizam. A dor pessoal recua para o segundo plano. Aquele minuto de carregamento contínuo parece durar um ano inteiro, esticando o tempo em uma tortura física infinita. Mas, no fim, o tilintar das lagartas sincroniza-se com o ritmo de seus corações. Resta apenas um mecanismo mortal e perfeitamente coordenado. As engrenagens se ajustam e se fecham. As garotas dissolvem-se em suas funções, tornando-se a respiração única da máquina de guerra. Agora, esse mecanismo comprimido como uma mola espera o teste real, onde terão que domar a fera de ferro rebelde. A fera de ferro as recebe com o frio glacial da blindagem e o cheiro persistente de lubrificante rançoso. Dentro do T-34 não há espaço para o conforto. O compartimento de combate é impiedosamente apertado, prensado em torno da culatra maciça do canhão. As paredes de aço pressionam o psicológico, causando uma claustrofobia sufocante. Não é apenas uma máquina blindada, é uma cripta fria. Uma caixa monolítica de aço laminado com 45 milímetros de espessura, pronta a qualquer segundo para se tornar uma vala comum para 4 pessoas. A pesada escotilha da torre fecha-se com um estalo metálico surdo e definitivo, isolando a tripulação da luz do dia. Agora, o mundo delas é a luz pálida das lâmpadas de emergência, o cheiro penetrante de diesel e a vibração irritante do motor V2 de 12 cilindros. 500 cavalos de potência rugem furiosamente atrás da fina divisória blindada. Esse ronco grave penetra direto nos ossos, fazendo cada órgão interno vibrar. Marina espreme-se no posto do piloto. O assento é duro, utilitário. À sua frente, as 2 alavancas verticais de direção e o pedal pesado da embreagem principal. Para simplesmente acionar esse pedal, é necessário um esforço de dezenas de quilos. A perna esquerda começa a ficar dormente pela tensão logo nos primeiros minutos. Primeira, vai! A voz de Nina golpeia os ouvidos através do chiado dos laringofones. Marina puxa a alavanca esquerda com as 2 mãos, tentando travar a lagarta. O metal resiste rigidamente. As palmas esfoladas deslizam no aço liso. Uma dor aguda atravessa os antebraços, mas ela a ignora. O tanque dá um solavanco. As largas lagartas de aço tilintam pesadamente. 30 toneladas arrancam do lugar, girando com um rugido em um espaço mínimo. Isso não é dirigir no sentido comum. É uma luta corporal brutal com um mecanismo imenso. Uma dança nas alavancas, onde cada troca de marcha exige uma entrega muscular extrema. Marina doma metodicamente a massa rebelde. Seus ombros e joelhos cobrem-se de hematomas roxos,
devido aos choques constantes contra a blindagem, mas a cada hora ela ganha mais controle. A máquina de muitas toneladas começa a obedecer não à força física, que a garota frágil não possui, mas à sua vontade frenética. Na torre apertada, é impossível ficar ereta. Kátia, curvada, encosta o olho na ocular de borracha da mira telescópica. A visão através das frestas é mínima. O mundo ao redor reduz-se à fina retícula da ótica. Apontar um canhão de 76 milímetros é um trabalho exaustivo. Os volantes dos mecanismos de giro e elevação giram de forma insuportavelmente dura. Kátia os vira, cerrando os dentes até estalarem. Uma intuição mortal substitui gradualmente a experiência. Ela aprende a atingir o alvo sem errar, fundindo-se ao canhão, sentindo seu equilíbrio por puro instinto animal. Perfurante! Comanda Nina secamente. Zóia transfere o peso do corpo para a perna direita e agarra um longo cartucho do depósito. 6,5 kg de peso morto e frio. Não há espaço para se virar. Os cotovelos batem constantemente nas prateleiras metálicas de munição. Um movimento errado, e a pesada peça de aço esmagará seu pé. Zóia arremessa o projétil com força direto para a culatra aberta. Pronto! Grita ela, forçando a voz. Com um clique metálico, a pesada culatra fecha-se instantaneamente, passando a milímetros dos dedos da municiadora. Fogo! Kátia pisa no pedal de disparo. Um estrondo monstruoso rasga os tímpanos. Toda a máquina de 30 toneladas estremece com um recuo colossal. A enorme culatra de aço recua com velocidade alucinante, quase atingindo o rosto das garotas, e cospe a cápsula de latão fumegante no chão, já coberto de espoletas disparadas. O espaço apertado da torre preenche-se instantaneamente com uma fumaça de pólvora densa e acre. Torna-se impossível respirar. O ventilador não dá conta do monóxido de carbono. Uma tosse seca rasga a garganta. Os olhos lacrimejam por causa da fuligem. Mas o transportador impiedoso da morte não pode parar nem por um segundo. Mina controla esse caos de cima. A cúpula do comandante é seu único e estreito canal de comunicação com o mundo exterior. Ela compreende a tática cruel através da física do espaço fechado. O preço de qualquer hesitação aqui é a destruição instantânea. Nina percebe uma verdade terrível. O menor pânico do comandante paralisará a tripulação e matará os 4. A verdadeira coragem na guerra não é um belo impulso. É a capacidade de realizar friamente um trabalho mecânico monótono, enquanto o medo animal pulsa em cada célula do corpo. 30 graus à direita! Parar! A voz de Nina soa firme, sem emoção. As interferências do intercomunicador transformam as palavras em algoritmos secos. Entendido, responde Marina entre dentes, puxando a alavanca e pisando fundo no freio. Distância 800, granada! Dita Nina continuamente. Carregado! Arqueja Zóia, sufocada, limpando o suor e a fuligem do rosto com a manga suja de óleo. Elas não são mais apenas pessoas. São um nervo exposto, a rede neural viva deste organismo de aço. O processo interminável de entrosamento ocorre em meio à poeira sufocante e ao estrondo incessante. Os comandos curtos fundem-se ao uivo da transmissão. As garotas aprendem a não refletir, mas a agir. Não há tempo para pensar. Os reflexos devem antecipar o pensamento. Finalmente, o mecanismo está ajustado com uma perfeição assustadora. O sangue nas alavancas secou, transformando-se em uma crosta preta. Agora, esta tripulação está pronta. Elas aprenderam a sobreviver dentro da máquina no campo de provas, mas à frente as espera o inferno real. Comboios militares já se formam nos desvios ferroviários. Tanques pesados são colocados sobre plataformas de madeira. Ao redor, rugem os apitos das locomotivas, e esta cripta de aço está pronta para dar seu primeiro passo direto para o abismo. O abismo se abre na frente de Voronezh, com um estrondo contínuo de artilharia. O comboio freia em meio a uma floresta mutilada por estilhaços. A terra treme sob os pés devido às explosões de grosso calibre. O ar é denso, impregnado pelo cheiro ácido de TNT,
borracha queimada e ferro carbonizado. Ao redor, ferve o caos mecânico da linha de frente. Rugem tratores potentes. Lagartas de máquinas atingidas rangem agonizantemente, enquanto são arrastadas para os reparos. Nenhuma solenidade, nenhum discurso. A guerra apresenta-se como uma fábrica suja de processamento ininterrupto de material humano e aço. O Major Gromov está junto a uma mesa improvisada com caixas de munição. O rosto do comandante está cinzento pela poeira e pela falta de sono. Ele não olha para as garotas com piedade. Para ele, elas são apenas unidades de reposição para as perdas catastróficas do batalhão. Sua voz soa seca, como uma chicotada. Ouçam bem, diz Gromov, sem tirar os olhos do mapa. Na linha de frente não há desconto por sexo. A morte não dá segunda chance. Vocês agora não são mulheres, são uma guarnição de tanque. Se errarem, queimarão vivas e serão dadas como baixa como sucata. Sim, senhor, camarada major, diz Nina, em posição de sentido. O alemão vem com perfurantes de 88 milímetros, informa o comandante. Atravessa nossa blindagem frontal a 1 quilômetro como se fosse papel. A tarefa de vocês é atacar em emboscadas. Deixem aproximar até a distância de perfuração garantida, 400 metros. Mais perto é morte certa. Mais longe é desperdício de munição. Entendido? Entendido. A máquina de vocês é a 312. Assumam o posto. O tanque número 312 está na borda de um abrigo. Não é uma máquina nova. É um veterano mutilado, cheirando a queimado. Na blindagem frontal, há sulcos profundos de impactos inimigos. A torre está marcada por cicatrizes de estilhaços. Os mecânicos soldaram às pressas um buraco no lado direito, deixando uma costura grosseira de metal fundido. A máquina já devorou e cuspiu 3 guarnições anteriores. Marina abre com esforço a pesada escotilha do piloto. O rosto é atingido por um cheiro nauseante de sangue coagulado que o cloro não conseguiu remover. O piloto anterior morreu exatamente naquele lugar apertado. Um estilhaço que perfurou a blindagem não lhe deu chances. No assento de lona, escurecem manchas entranhadas. Kátia examina a culatra do canhão. Na superfície de aço, vêem-se arranhões profundos, marcas do desespero final do municiador assassinado. Um medo viscoso rasteja para dentro das almas. A máquina parece amaldiçoada. O silêncio no compartimento apertado torna-se insuportável, pressionando as têmporas. As garotas paralisam, olhando para as paredes metálicas de seu futuro caixão de aço. O torpor trava os músculos, a respiração falha. Nina quebra esse estupor de forma brusca. A vontade de aço da comandante desaba sobre as subordinadas. Parem com esse pânico, ruge ela, batendo com o punho na culatra. Piloto, verificar as hastes. Atirador, examinar a ótica. Municiador, carregar a munição. Rápido. Sangue no assento, diz Marina baixinho, engolindo em seco. Sentará sobre o capote, corta Nina. Esta máquina aguenta o golpe, e nós também aguentaremos. Cumprir a ordem. A ação imediata mata a reflexão. O medo dissolve-se na rotina pesada das verificações técnicas. O tilintar das ferramentas substitui o horror místico. A linha de frente é um inferno logístico. O peso da munição completa é de quase 3 toneladas de aço e explosivos. Zóia recebe os pesados projéteis de joelhos. As mãos deslizam na graxa espessa. As bordas das cápsulas cortam sua pele. Ela acomoda os 77 cartuchos nos compartimentos. 77 chances de sobreviver. Marina verifica a tensão das lagartas. Ela usa uma barra de aço, puxando com todo o peso do corpo. O metal range. A lama entupiu os eixos. A guerra não tolera os fracos. Um tanque é uma engenharia complexa, onde a vida depende de cada parafuso. Kátia apoia o ombro no volante de giro da torre. Sujeira no trilho da torre, grita ela. Limpar, segue a resposta seca.
Ela usa um pano áspero para remover a graxa carbonizada, esfolando os dedos até ficarem pretos de óleo. A máquina exige suor e unhas arrancadas, e a tripulação paga esse tributo. Elas lavam a morte alheia com óleo diesel. O 312 respira combustível e expira fumaça preta. Através da cúpula, Nina vê a névoa se adensar sobre o campo sulcado por crateras. A frente de batalha respira fogo, preparando-se para recebê-las. A névoa úmida da manhã devora os sons. O tanque 312 avança nessa bruma em segunda marcha. O motor V2 ruge em rotações máximas, lançando 30 toneladas de aço ao encontro da armada alemã. A visão através das frestas é nula. Os vidros embaçam com a respiração ofegante das 4 mulheres. Nina, na cúpula, força os olhos na cortina cinzenta. Da névoa surgem sombras. É a infantaria soviética em retirada desordenada. Os soldados abandonam seus fuzis, com rostos retorcidos por um terror animal. Eles não fogem de homens. Fogem de um pesadelo mecânico que avança implacável. Através da névoa, surgem as silhuetas quadradas das máquinas alemãs. Não são apenas tanques, são fortes móveis. Tigres e panteras. A guerra é uma física cega de massas e calibres. A blindagem frontal do Pantera é feita de aço Krupp de alta qualidade. Para um projétil soviético de 76 mm, é uma barreira quase intransponível. Perfurá-la de frente é um desafio matemático. O projétil ricochetearia, deixando apenas um sulco. Para sobreviver, é preciso atingir os pontos vulneráveis. A lateral, a base da torre, aproximando-se a uma distância de risco mortal. Perfurante, distância 400. Grita Nina, superando o rugido do motor. Alvo, Pantera, 30 graus à direita, lateral. Zoya, em puro automatismo muscular, arranca a cápsula pesada do depósito. O peso rasga os tendões, mas ela soca o aço na culatra. Um estalo metálico, fechado. Pronto! Arqueja a municiadora. Katia cola a testa úmida na ocular. Na retícula da ótica, a torre alemã gira lentamente. O canhão longo procura o alvo. A adrenalina queima qualquer sentimento humano. Não há mais garotas frágeis, apenas o ponto de mira e o dedo no gatilho. Parada curta! Ruge Katia. Marina pisa com força nos freios. A máquina mergulha o nariz, cravando as lagartas na terra viscosa. Por um segundo infinito, o tanque estanca. Fogo! O estrondo monstruoso do disparo sacode as entranhas apertadas da máquina. O recuo avassalador do canhão lança o estojo de latão fumegante contra o piso. O projétil corta a neblina a uma velocidade de quase 700 metros por segundo. A energia cinética daquela massa de aço de 6 quilos encontra a blindagem vertical alemã. O impacto ocorre precisamente abaixo do anel da torre. O aço afiado rompe a lateral, espalhando estilhaços incandescentes no interior do veículo inimigo. A detonação instantânea da munição alemã estraçalha o Panther por dentro. A torre de várias toneladas é arrancada de seu suporte e desaba com um estrondo ensurdecedor sobre a terra revolvida, cuspindo labaredas ofuscantes na neblina. O primeiro sangue inimigo corta definitivamente qualquer caminho de volta, mas o clarão cegante da explosão revela a posição. A neblina é instantaneamente perfurada pelos traçantes brilhantes de um fogo de resposta maciço. A terra ao redor do 312 se ergue em gigantescas fontes de lama sob os impactos diretos da artilharia pesada alemã. Projéteis de 88 mm rasgam o espaço denso com um assobio ensurdecedor e lancinante. Piloto, marcha a ré! Esquerda, para trás da depressão! Berra Nina no laringofone. Marina puxa a alavanca de direção esquerda com tanta força que seu ombro estala. O tanque se lança para o lado com um urro de esforço. Uma fração de segundo depois, um projétil perfurante alemão morde o local onde acabavam de estar, cavando uma cratera profunda e fumegante no solo. Uma chuva de aço incandescente desaba sobre a blindagem inclinada. O tilintar ensurdecedor dos ricochetes próximos castiga os tímpanos. Cada impacto tangencial ecoa dentro do compartimento de combate, como uma chuva de lascas metálicas desprendidas,
que cortam dolorosamente os rostos expostos da tripulação. Marina manobra às cegas. Ela sente as dimensões do tanque com a própria medula espinhal. Um puxão brusco na alavanca, um arranque para frente, uma frenagem de emergência. O 312 escapa em zigue-zagues irregulares do fogo de precisão avassalador, enterrando as lagartas em uma valeta salvadora. O ar dentro da torre aquece instantaneamente. É impossível respirar devido ao acúmulo de gases de pólvora e poeira de cordite em suspensão. Nesse moedor de carne mecânico e cego, só sobrevive quem é capaz de agir mais rápido do que a consciência do medo. Por enquanto, a blindagem frontal segura o golpe por milagre, mas a reserva de sorte matemática diminui a cada segundo de combate incessante, transformando os corpos em um bloco tenso de nervos dilacerados e músculos retesados, prestes a explodir sob a tensão extrema. A estatística seca da sobrevivência exige da tripulação apenas uma coisa: converter sua carne ferida e fúria cega em disparos precisos. Os disparos precisos afogam-se no oceano de aço Krupp que avança. O batalhão morre diante de seus olhos. O massacre da blindagem soviética transforma-se em uma linha de montagem de destruição metódica e matematicamente calculada. Os canhões de cano curto de 76 mm engasgam contra as peças pesadas alemãs. A distância dita a sentença implacável. Os 88 mm do calibre inimigo atravessam as máquinas de 30 toneladas de lado a lado. A energia cinética dos projéteis perfurantes alemães é tal que arranca torres de várias toneladas de seus anéis, lançando-as a dezenas de metros. Os tanques soviéticos incendeiam-se um após o outro, tornando-se crematórios de aço fumegantes. Os tanques de combustível detonam. As pessoas lá dentro queimam vivas antes mesmo de processarem o fato da própria morte. O 312 manobra nesse inferno no limite absoluto das rotações do diesel ruginte. Direita! Vai para a direita! Ruge Nina nos laringofones. Um impacto ensurdecedor de força esmagadora sacode a blindagem frontal. O tanque estremece como se tivesse colidido a toda velocidade contra um rochedo de granito monolítico. O projétil alemão não perfura a chapa inclinada de 45 mm, mas a blindagem não salva das leis da física. A energia do impacto monstruoso desprende um feixe de estilhaços incandescentes do interior da máquina. Um pedaço de metal afiado como navalha ricocheteia com um guincho asqueroso no teto do compartimento de condução e rasga profundamente, com um estalo úmido, o ombro direito de Marina. O tecido grosso do macacão de tanquista escurece instantaneamente com o sangue denso e quente. A dor cega como um flash branco, queimando por um segundo todo o oxigênio dos pulmões comprimidos. "Piloto, está viva!" grita a comandante em meio ao chiado da interferência. "Tô segurando!" Marina solta entre os dentes cerrados. Seus dedos enfraquecem rapidamente, deslizando sem força pelo metal liso. O sangue banha as alavancas rígidas das embreagens laterais, misturando-se à graxa espessa e suja. Cada troca de marcha agora rasga, literalmente, os músculos lesionados. É necessário um esforço de dezenas de quilos apenas para acionar a embreagem. Marina agarra-se ao controle com a mão estraçalhada, transferindo o peso de todo o corpo para o lado esquerdo. Parar em campo aberto por um segundo que seja significa a morte garantida para toda a tripulação. A guerra não é sobre quem atira melhor. A guerra é sobre quem aguenta mais. A próxima salva inimiga cobre a manobra deles com projéteis explosivos pesados. Uma explosão terrível atinge a lagarta direita. A onda de choque atravessa o casco rígido. Na torre apertada, ouve-se um grito lancinante, desumano. Pela onda de choque e estilhaços internos da blindagem, a perna de Zoya foi reduzida a farrapos. Ela desaba como um saco pesado no piso coberto de estojos quentes. O sangue espesso jorra no metal sujo do compartimento de combate, evaporando instantaneamente nos tubos incandescentes do sistema de arrefecimento e preenchendo o espaço fechado com um cheiro nauseante de carne queimada e borracha tostada. "Zoya!" Katia instintivamente se afasta do protetor de borracha da mira telescópica. "Não parem o fogo! Alvo à frente!" Ruge Nina.
empurrando impiedosamente a atiradora de volta para a ótica. A piedade no combate mata com mais certeza que qualquer bala. A linha de montagem da morte deve operar sem interrupções. A municiadora ferida é arrastada brutalmente para um canto, liberando o acesso ao depósito de munição inferior. Zoya contorce em agonia, pressionando a ferida aberta com as mãos negras de fuligem e pólvora. Seus gritos agudos afogam-se no estrondo contínuo do diesel em esforço e no bater das lagartas de aço. A comandante da tripulação assume o fardo em silêncio. Nina lança-se aos pesados cartuchos de munição. O peso de cada peça ultrapassa os 6 quilos. Carregá-los dos depósitos inferiores, curvado em 3, é um trabalho físico extenuante até para um homem forte. Para uma mulher exausta em uma torre aquecida a 50 graus, é o caminho direto para além do limite das capacidades humanas. Perfurante! Carregar! Grita Katia, agarrada aos volantes de pontaria até os nós dos dedos ficarem brancos. Nina agarra o projétil de aço gélido. Sua coluna responde com um estalo surdo devido à sobrecarga brusca. Um arremesso potente do projétil direto para a culatra aberta. O estalo seco do fechamento do ferrolho em cunha corta qualquer hesitação. Pronto! O clarão ofuscante do disparo. O recuo do canhão maciço quase quebra as costelas de Nina, atingindo seu rosto com um calor insuportável. O tilintar metálico do estojo quente caindo. O monóxido de carbono da pólvora expulsa definitivamente os restos miseráveis de oxigênio da torre. Os pulmões ardem como fogo a cada inspiração. Nina cai de joelhos esfolados diante do depósito de munição, sufocando na fumaça amarela espessa, mas, por puro reflexo, puxa de novo e de novo os projéteis pesadíssimos. Seus movimentos tornam-se bruscos, absolutamente mecânicos. A consciência oscila perigosamente na linha tênue do desmaio. A escuridão aproxima-se implacavelmente das bordas da visão, mas ela mantém o ritmo frenético. A cada poucos segundos, uma nova morte para o inimigo sai pelo cano. A tripulação opera em rotações extremas, suicidas. A fisiologia dos ferimentos graves dissolve-se completamente no combate incessante. Sangue nas alavancas de comando, gritos pavorosos na torre, o peso de chumbo insuportável da munição. Tudo isso torna-se apenas combustível para sua fúria gélida. Elas não sentem mais dor em seus corpos dilacerados. O medo animal primitivo queimou por completo, deixando para trás apenas um ódio frio e calculado, e o automatismo profissional. A máquina de aço vaza óleo, as pessoas vazam sangue, mas o 312 continua a morder com fogo, transformando-se em um único nó pulsante de dor e energia cinética destruidora. Esse instinto cego de sobrevivência as guia implacavelmente para onde o caminho de volta já não existe. Para a terrível percepção de que o batalhão foi destruído, e nos fones já soa a ordem fatal do comando, para avançar até a cota sem nome, número 137. A cota 137 negreja no mapa topográfico do Major Gromov como uma ferida purulenta aberta. No flanco direito da defesa, naquele exato momento, desenrola-se uma catástrofe logística e humana total. 120 tanques pesados e médios alemães, apoiados pela aviação de assalto, rompem a linha rala de trincheiras. A cunha blindada da Wehrmacht avança em velocidade máxima, moendo metodicamente os pontos de resistência, preparando-se para fechar o cerco mortal em torno de 2 divisões soviéticas completas. A infantaria é esmagada pelas lagartas largas. As guarnições de artilharia são reduzidas a uma massa sangrenta sobre os reparos de seus canhões destruídos. Nos abrigos do comando, documentos secretos já são queimados freneticamente enquanto se preparam para o combate corpo a corpo. Para evitar o cerco operacional total e a derrota inevitável, é necessário um escudo vivo. Gromov lança nessa brecha tudo o que lhe resta: os 16 tanques sobreviventes de seu batalhão. 16 máquinas feridas contra 120 alemãs. A matemática da guerra não deixa espaço para milagres. É um cálculo de engenharia puro e frio. Trocar tempo precioso por vidas humanas e toneladas de aço soviético. O 312 rompe em direção à cota designada, através de uma parede contínua de barragem de artilharia. Não é uma marcha tática.
É um arranque agressivo e furioso através de um inferno de fogo. A terra geme e racha sob as explosões contínuas dos obuses alemães de 150 mm. Cada explosão próxima arremessa a máquina de 30 toneladas de um lado para o outro, como um graveto em uma tempestade. As ondas de choque atingem a blindagem com tal força que os rebites internos saltam e ricocheteiam com assobios nas paredes. Marina, estraçalhada, agarra-se com força total às alavancas rígidas. O sangue do ombro rasgado encharcou o casaco acolchoado completamente, escorrendo em fios pegajosos pelos pedais. Mas a dor cegante há muito se tornou um ruído de fundo monótono. O motor engasga pela falta de oxigênio, sugando fuligem densa e poeira. A temperatura do óleo sobe para a marca crítica de 120 graus. A mecânica clama por misericórdia, com o uivo lancinante da transmissão. Mas a tripulação castiga o tanque ferido para frente, quebrando arbustos e esmagando o que resta pelo caminho. Através do estalido ensurdecedor e do chiado da estática nos fones, ouve-se a voz do Major Gromov. Nela não há um pingo de compaixão, nem sombra de emoção humana. Apenas a sentença gélida, absolutamente seca. Sokol, aqui é a base. Ocupar posição na cota 137. Segurar até ao fim. Base, aqui é Sokol. Responde Nina com os lábios secos e rachados, engolindo o gás tóxico. Somos 16 flâmulas. Os alemães passam de 100. Solicito munição perfurante e reforço de caçadores de tanques. Não haverá reforço, Sokol. Não há mais munição. Ouça a ordem. Morram, mas segurem-nos por 1 hora, a qualquer custo. Fim de transmissão. O rádio estala e silencia. A ordem é perfeitamente clara. É uma passagem só de ida, emitida sem direito a recurso. Nada de palavras bonitas sobre sacrifício. Exige-se apenas que se tornem um obstáculo de carne e ferro para travar uma divisão pesada alemã por exatamente 60 minutos. 60 minutos, comprados ao preço de suas vidas. Em uma breve parada antes do arranque final para a encosta íngreme, a escotilha blindada da torre é aberta pesadamente por fora. No interior carbonizado do compartimento de combate, cai um corpo pesado. É Petrovich, um piloto fustigado por uma concussão, vindo de uma tripulação vizinha que queimou há 10 minutos. Seu rosto é uma crosta negra de queimaduras, a túnica ainda fumega, exalando o cheiro ácido de tecido chamuscado. Ele avalia a situação em silêncio. A poça viscosa de sangue no piso, a zóia mutilada no canto, os olhos vítreos de Katia. Vou assumir o municiamento. Rosna, o veterano com voz rouca, cuspindo uma saliva escura e sentando-se pesadamente junto ao depósito inferior. O cansaço extremo e a concussão que explode suas têmporas não anulam sua função. Ele tem 2 braços inteiros e ainda é capaz de lançar projéteis de 10 quilos na culatra. Nada mais nesta guerra importa. Mina retira de uma bolsa de lona as pesadas granadas de ferro fundido F1, granadas defensivas. O peso de cada uma é de 600 gramas de morte pura. O raio de fragmentação é de 200 metros. No espaço fechado de uma torre metálica, a detonação de tal granada é a transformação garantida de toda a tripulação em uma massa sangrenta. Ela as entrega em silêncio a cada membro da equipe. O metal frio repousa em palmas trêmulas, esfoladas e sujas de graxa. Não nos entregamos, diz a comandante baixinho, olhando fixamente para a frente. Eu sei, responde Katia, prendendo mecanicamente o anel de segurança da granada no cinto. É o último juramento delas, não pronunciado em voz alta. Sem lágrimas, sem despedidas. O medo partiu, deixando apenas um vazio absoluto e o instinto assassino. Elas aceitam a morte iminente como um fato consumado, como as leis severas da balística e da resistência dos materiais. O rugido lancinante do diesel soviético funde-se ao lamento geral do fronte sendo rasgado em pedaços. O 312 sobe com um bater pesado de metal até o topo da colina, esmagando a grama seca sob suas largas lagartas. A terra da cota 137, revolvida por projéteis, torna-se sua última linha de defesa.
16 tanques soviéticos mutilados dispersam-se pela encosta reversa da colina, enterrando-se em casamatas naturais até à altura da torre. Os motores desgastados são desligados um a um. De repente, um silêncio terrível abate-se sobre o campo de batalha, através do qual começa a surgir um zumbido metálico baixo e vibrante. Esse zumbido rasteja implacavelmente do vale. A terra seca começa a tremer de forma rítmica. A tripulação congela em sua caixa de aço, perscrutando através das fendas dos visores a escuridão poeirenta que se aproxima. E essa noite pré-morta à beira do abismo faz o tempo parar definitivamente. O tempo congela na marca do zero absoluto. Um silêncio tilintante e não natural cobre a cota 137. 16 máquinas soviéticas condenadas estão estáticas nos abrigos rasos. As torres mal se elevam acima dos parapeitos de argila, deixando ao inimigo uma área mínima para pontaria. 30 toneladas de metal frio para cada tripulação. Os motores estão desligados. Dentro dos apertados compartimentos de combate, ouve-se apenas a respiração rouca e o bater pesado dos corações, bombeando sangue denso de adrenalina. Os olhares estão cravados nas fendas dos visores. Lá embaixo, na depressão larga, desenrola-se um oceano infinito de aço Krupp. Centenas de silhuetas angulares de blindados pesados alemães alinham-se metódica e lentamente em formações de combate perfeitas. A distância oculta os detalhes, mas a pressão física dessa massa gigantesca é sentida em cada célula nervosa. A guerra não é o triunfo do espírito humano. É uma contabilidade seca e implacável de sobrevivência, onde as vidas servem como variáveis de troca. Nina inicia friamente esse cálculo matemático cruel dentro da torre do tanque 312, que esfria rapidamente. Municiador, quanto resta no total? Pergunta a comandante com voz abafada, totalmente desprovida de emoção. O velho Petrovich move-se pesadamente lá embaixo, tateando as prateleiras metálicas vazias com os dedos trêmulos. O cheiro ácido de pólvora queimada atinge o nariz. 12 perfurantes, 5 explosivos, range o veterano, cuspindo pesadamente no piso. 17 disparos para uma coluna infinita de blindados inimigos. Para cada tanque alemão que avança com blindagem frontal de 80 mm, há uma parcela matematicamente insignificante de munição soviética. A estatística dos calibres dita à tripulação uma sentença final. A física das massas é implacável. Eles não deterão essa avalanche blindada. Eles apenas desgastarão nela seus corpos quebrados e o metal laminado de suas máquinas. Nesse silêncio viscoso, as últimas ilusões humanas desmoronam. As moças enterram em silêncio seus sonhos não nascidos. Kátia aperta os volantes frios dos mecanismos de pontaria até a dormência total das articulações. Em sua memória, apagam-se para sempre as imagens de uma velhice pacífica, de um lar aquecido, da possibilidade de amar. Tudo isso queima em poucos segundos, transformando-se em cinza cinzenta que se deposita sobre a culatra oleosa do canhão. Marina encosta a testa molhada de suor frio no painel de instrumentos. A ferida aberta no ombro pulsa com uma dor exaustiva, lembrando a fragilidade extrema da carne. Ela percebe claramente. Seu corpo exausto em breve se tornará um todo inseparável com este aço retorcido. Não há mais a esperança tola de um salvamento milagroso. A esperança na linha de frente é um luxo inadmissível. Ela embaça a visão e atrapalha a precisão do tiro. Deixem chegar a 300 metros exatos. A voz de Nina corta o ar denso como um bisturi afiado. Atirem apenas com certeza absoluta. Na lateral vertical, na base da torre, nas rodas tratoras. Proíbo terminantemente gastar munição na blindagem frontal. Um ricochete equivale à morte imediata. Distância compreendida, responde Kátia secamente, colando o olho ao protetor de borracha da mira. Petrovich, ritmo máximo. Não poupe a culatra. Faremos isso, comandante. Faremos limpo. O medo pegajoso da morte inevitável, que minutos antes contraía os músculos, desaparece subitamente. A fisiologia rígida da sobrevivência sobrepõe-se a qualquer emoção. A descarga de endorfinas bloqueia a dor. A adrenalina queima o pânico, deixando apenas uma concentração animal e uma determinação gélida.
4 pessoas distintas fundem-se em um único e monolítico eixo de vontade. Elas não são mais vítimas de circunstâncias fatais. Elas são energia cinética comprimida ao limite. A tripulação toma a única decisão de engenharia fria para esta tarefa impossível: levar consigo para a vala comum a quantidade máxima de blindagem inimiga. O silêncio começa a rachar. Lá de baixo, da depressão profunda, nasce um rugido baixo e gutural. Esse som quase não é captado pelos ouvidos. Ele é transmitido pelo solo diretamente para as lagartas, sobe pelas laterais de aço e ressoa direto na caixa torácica. O rugido de centenas de motores potentes aumenta, transformando-se em um uivo mecânico contínuo e opressor. As lagartas largas moem o solo seco, levantando nuvens densas de poeira cinza. A vibração da blindagem intensifica-se a cada segundo. O inimigo engata as marchas em sincronia. A enorme armada inicia seu movimento inevitável em costa acima. O ar dentro da torre torna-se incrivelmente denso. Os minutos alongam-se em anos de tortura. O dedo indicador de Kátia pousa rigidamente no pedal de disparo. O 312 estaca, preparando-se para, no instante seguinte, descarregar um golpe perfurante avassalador e libertar o inferno absoluto. O inferno irrompe dos freios de boca estreitos no exato segundo em que a distância encurta para os fatais 300 metros. O tsunami de aço da Wehrmacht avança com confiança e inevitabilidade sobre a cota 137. 80 máquinas pesadas e médias alinham-se em uma formação de cunha ofensiva perfeita. Seus motores emitem um ronco potente e monótono que pressiona os tímpanos através de metros de terra úmida e da espessa blindagem laminada. Os comandantes alemães permanecem de pé, da cintura para fora, nas escotilhas abertas das torres, observando friamente o horizonte através de óticas Zeiss de precisão. Eles não veem a emboscada enterrada profundamente no solo. Veem apenas a encosta suave calcinada pelo sol do meio-dia. A física das massas dita suas regras implacáveis. A colossal energia cinética da coluna blindada em avanço deve simplesmente esmagar qualquer obstáculo em seu caminho. O silêncio tenso explode com um estrondo mecânico ensurdecedor. 16 canhões de 76 milímetros rasgam simultaneamente o ar denso e estagnado. A salva da emboscada atinge a queima-roupa, direto nas laterais vulneráveis das máquinas alemãs na vanguarda. Projéteis perfurantes de 6 quilos, acelerados a quase 700 metros por segundo, rompem impiedosamente a blindagem vertical de 40 milímetros. As leis da balística funcionam de forma infalível e fatal. O aço afiado perfura o metal com um guincho lancinante, provocando uma tempestade de estilhaços incandescentes dentro dos compartimentos inimigos. A vanguarda da coluna transforma-se, em frações de segundo, em um crematório em chamas. Torres angulares de muitas toneladas são arrancadas de seus anéis com um rangido pavoroso e lançadas ao ar, expelindo colunas de chamas amarelas ofuscantes e uma fumaça preta, densa e oleosa. O tanque 312 opera como um mecanismo impecável, ajustado com um automatismo sangrento. Kátia funde-se à ótica da mira telescópica. A carnificina de precisão não exige emoções, exige geometria seca e matemática. 3 traços à direita, meio corpo de antecipação, ruge Nina, esfolando a garganta ressecada, em um grito por entre o estrondo das explosões contínuas. Alvo na mira! A voz de Kátia soa dura e curta. Disparo. O recuo ensurdecedor do canhão castiga os ouvidos, levantando poeira de todas as frestas. O estojo de latão fumegante cai com um tilintar metálico no piso coberto de limalha de aço e espoletas deflagradas. O núcleo perfurante penetra como um impacto seco na base da torre de outra máquina inimiga, travando definitivamente o mecanismo dentado de rotação. O tanque alemão sacode-se em convulsão, estanca e começa a expelir fumaça acre por todas as frestas. O velho Petrovitch trabalha no limite absoluto,
em um esforço sobre-humano. Uma forte concussão o privou do equilíbrio, e o sangue dos tímpanos rompidos escorre pelo pescoço sujo. Mas a memória muscular age sem falhas. Suas mãos, transformadas em carne viva, agarram monotonamente as pesadas munições unitárias do depósito inferior. Os dedos deslizam no lubrificante quente do canhão, arrancando as unhas nas bordas duras dos estojos. Ele arremessa o projétil pesado na culatra incandescente com uma fúria frenética. Carregado! Ruge o veterano mutilado, cuspindo uma espuma de sangue espessa no estrado de metal. Fogo! Segue o comando instantâneo. A morte na guerra é sempre uma questão de milésimos de segundo de antecipação matemática. O verdadeiro heroísmo não é o desprezo pela morte, é a brutal capacidade física de acionar o pedal de disparo uma fração de segundo antes do seu oponente. Mas o estertor de morte da vanguarda destruída detém apenas por um breve instante o tsunami de aço. O poder de fogo avassalador do inimigo enfurecido desaba com todo o seu peso sobre a colina sem nome. Dezenas de canhões de 88 milímetros giram simultaneamente seus canos longos e letais em direção às posições soviéticas. A terra ao redor das caponetas camufladas levanta-se em gigantescos chafarizes de lama. Granadas de alto explosivo reviram a encosta de forma metódica e impiedosa, incinerando tudo o que tem vida. A cota 137 transforma-se diante dos olhos em cinzas cinzentas e sem vida, retalhadas pelo metal. Um impacto pesado e sísmico sacode a caponeta vizinha à esquerda. Um projétil perfurante alemão atinge com precisão cirúrgica a blindagem frontal de um tanque soviético camuflado. As leis da resistência dos materiais ditam sua sentença severa. A chapa inclinada de aço laminado de 45 milímetros não suporta a monstruosa energia cinética do impacto direto. A blindagem é rompida com um estalo seco e nauseante. A máquina de muitas toneladas inflama-se instantaneamente como uma tocha viva. Ninguém da tripulação aprisionada consegue abrir as pesadas escotilhas. O fogo ruginte devora a carne humana em poucos segundos, transformando os tanquistas em um punhado de ossos carbonizados sobre o metal em brasa. Logo em seguida, com um estrondo abafado, detona a munição de outra máquina no flanco direito. Chamas ofuscantes irrompem do compartimento do motor. O metal derrete, escorrendo em gotas ardentes sobre a terra enegrecida. O estrondo da blindagem se desintegrando abafa os gritos lancinantes de quem queima vivo. No rádio de Nina, ouve-se apenas uma estática enlouquecedora, interrompida por estertores de morte e xingamentos das tripulações condenadas. 16 máquinas soviéticas são eliminadas metódica e impiedosamente, uma a uma. O fogo de resposta mistura em uma única massa sangrenta a terra úmida, o aço retalhado e a carne dilacerada. O tanque 312 estremece continuamente com os impactos próximos. O tilintar agudo de estilhaços fustigando a blindagem externa não para por um segundo. Respirar dentro do apertado compartimento de combate torna-se impossível. A temperatura sobe além dos 50 graus. O suor acre inunda os olhos, misturando-se à fuligem da pólvora, ao sangue e às minúsculas limalhas de aço que flutuam no ar. Marina agarra as alavancas de direção até os nós dos dedos ficarem brancos, pronta para arrancar com a máquina ferida a qualquer momento. O motor urra no limite de suas capacidades. A investida da armada inimiga aperta o anel de fogo, e nos suportes de munição restam cada vez menos estojos, aproximando a tripulação do desespero gélido dos depósitos vazios. O desespero dos depósitos vazios cai sobre a cota 137 com um rangido metálico surdo. Das 16 máquinas do batalhão, restam apenas 4 tanques destroçados. A munição acaba rapidamente. A armada de 80 tanques alemães aperta o cerco, cuspindo toneladas de aço incandescente. Os suportes dentro do tanque 312 estão vazios. No piso, banhado por sangue pegajoso, óleo diesel e suor, rolam apenas estojos deflagrados e escaldantes. O ar transformou-se em uma massa amarela de monóxido de carbono, queimando os pulmões a cada respiração entrecortada.
O velho Petrovich, com os dedos trêmulos e em carne viva, tateia o metal frio no fundo do depósito. O último cartucho de 76 milímetros. 6,5 kg de esperança morta. Comandante, perfurante, o último! Ruge o veterano, perdendo a voz no estrondo das explosões. Reunindo o resto de suas forças, ele golpeia a peça de aço para dentro da culatra em brasa. O pesado ferrolho em cunha fecha-se com um rangido metálico final e inapelável. Diretamente no curso, esmagando troncos carbonizados, surge da fumaça de cordite a carcaça quadrada de um Tiger. Seu motor ronca em um baixo gutural. A blindagem frontal de 100 milímetros é um bunker de aço móvel, o ápice da engenharia inimiga. Distância 200, centro de massa! Grita Nina através do chiado dos larinofones. Kátia pressiona-se contra o protetor de borracha da mira, prendendo a respiração. O coração parece pulsar nas têmporas. O retículo da ótica repousa sobre a placa cinza do monstro alemão. Fogo! O estrondo avassalador sacode a torre enfumaçada. O curto recuo do canhão. O projétil soviético choca-se com velocidade monstruosa contra a blindagem alemã. A física das massas dita instantaneamente sua sentença impiedosa. O ângulo de impacto não é o ideal. A energia cinética dissipa-se com um guincho ensurdecedor. O ricochete deixa no Tiger apenas um sulco prateado, arrancando uma chuva de faíscas. O projétil perde-se inutilmente no céu cinzento. O 312 permanece absolutamente desarmado diante da morte. O verdadeiro heroísmo na guerra não é a espera passiva pela morte em um caixão de aço. É transformar a própria morte em sua última arma cinética. Canhão vazio, sem munição! Grita Kátia em desespero, golpeando os volantes de pontaria travados. Nina avalia a situação em frações de segundo. O tanque alemão gira, lenta e metodicamente, seu longo canhão de 88 milímetros diretamente para elas. Os segundos para a aniquilação escorrem rapidamente. Mecânico, à frente, Ariete! Ordena a comandante, sem que um único músculo de seu rosto trema. Ela saca uma granada de ferro fundido. Meninas, tirem os pinos, não nos entregamos! Zóia geme baixo no canto escuro, apertando com as últimas forças a granada defensiva. Petrovich arranca silenciosamente o pino de segurança. Seus olhos desbotados estão absolutamente calmos. A tripulação transforma-se em um único bloco de vontade de aço. A ferida Marina descarrega o peso de seu corpo sobre o ombro saudável. Seu braço direito pende como um chicote inútil. Ela arranja os dentes até sentir o estalo do esmalte e esmaga o pedal de combustível, soltando as alavancas. O motor diesel V2 urra em rotações suicidas. A temperatura do óleo rompe a zona vermelha. Dos tubos de escape, irrompe uma nuvem negra e oleosa. O ariete insano começa agora. 30 toneladas de aço soviético arrancam bruscamente, lançando-se em costa abaixo, direto sobre o inimigo. A velocidade aumenta de forma descontrolada. O tanque voa pela terra calcinada, saltando sobre pilhas de metal retorcido. O urro mecânico da máquina em rota de colisão frontal abafa até a artilharia pesada. Dentro do compartimento, ouve-se o uivo perfurante da transmissão sobrecarregada. As lagartas rasgam o solo de forma furiosa. A dinâmica é levada ao limite extremo. A distância entre as massas blindadas derrete. 100 metros, 50, 30. A silhueta angular do Tiger preenche toda a visão através da fenda do visor. Marina vê um clarão de fogo irromper do freio de boca alemão. O projétil inimigo passa com um assobio monstruoso a milímetros da torre do 312, arrancando violentamente a escotilha do comandante. A onda de choque castiga os ouvidos. Sangue quente jorra do nariz de Marina, inundando o painel destroçado. Segura! Berra Nina com uma voz sobre-humana, preparando-se para soltar a granada um segundo antes do impacto. Mas a salvação, um segundo antes da explosão, rompe a lógica da morte iminente. Um instante antes da colisão,
O flanco esquerdo da coluna alemã literalmente voa pelos ares. A terra desaparece sob as lagartas em gigantescas colunas de fogo. O uivo gélido dos foguetes rasga o céu. Uma divisão de Katyushas cobre o vale com um tapete de fogo incinerador. Logo atrás, da fumaça impenetrável, surgem a toda velocidade 30 tanques TE-34 novos. É o grupo de choque do Major Gromov, reunido com as últimas reservas. Eles rasgam o flanco aberto alemão, perfurando as finas chapas laterais das máquinas inimigas. A cinética do combate vira em um segundo. O estrondo de dezenas de novos canhões funde-se em uma única tempestade salvadora. A cunha alemã vacila e parte-se ao meio, tomada pelo pânico e pelas chamas. O Tiger, contra o qual Marina avançava, recebe um impacto direto na lateral da torre. A munição alemã detona com força monstruosa, espalhando pedaços incandescentes de blindagem ao redor. O 312 freia pesadamente, com um rangido pavoroso, na borda de uma cratera, a apenas 10 metros dos restos em chamas do inimigo. O motor exausto engasga e apaga definitivamente. A tripulação estanca na fumaça sufocante, recusando-se a acreditar na sobrevivência. Dedos esfolados devolvem penosamente os pinos aos detonadores das granadas. A blindagem, por milagre, suportou o inferno. Mas teriam as pessoas suportado? E aqui começa uma tragédia diferente, não menos terrível, quando o estrondo dos canhões silencia, dando lugar ao frio cálculo de arquivo e ao esquecimento. O frio cálculo de arquivo começa onde o estrondo dos canhões silencia, dando lugar ao cheiro nauseante de carne queimada e metal que esfria. O Major Gromov salta da blindagem de seu tanque para a terra retalhada da cota 137. Ao redor, carcaças retorcidas de máquinas alemãs fumegam densamente. O campo de batalha está coberto de cadáveres e ferro retalhado. O ar é denso. Não há como respirar. O comandante caminha até o tanque 312. Da escotilha arrancada, Nina emerge lentamente, apoiando-se em mãos transformadas em carne viva. Seu rosto é uma máscara negra de fuligem e sangue coagulado. Gromov olha para a blindagem frontal do T-34, crivada por impactos, mas milagrosamente não atravessada. Seu olhar percorre a encosta, contando as tochas fumegantes dos blindados inimigos. "Quantos?" pergunta o comandante, seco, sem entonação, tirando uma folha de sua prancheta gasta. "Munição 0", sibila rouca a comandante, limpando a testa com a manga impregnada de óleo. "Estamos vazios. Tripulação viva." Gromov confere os setores de tiro. A dura matemática da guerra apresenta uma falha imprevista. O cálculo mostra um número inacreditável, que quebra a estatística habitual de perdas. Uma única tripulação feminina destruiu nesta carnificina 16 tanques alemães. 16 monstros da Wehrmacht foram parados por 4 mulheres semivivas e um veterano gravemente ferido. Isso não é um milagre. É a pura cinética da fúria aplicada corretamente. Mas a contabilidade do Estado-Maior não tolera tais anomalias. A máquina burocrática trabalha segundo algoritmos impiedosos. Oficiais na retaguarda recebem as recomendações para o título de Heróis da União Soviética. Papéis importantes são colocados sobre mesas polidas. Dedos limpos folheiam os relatórios impregnados de suor e sangue. O verdito é emitido de forma rápida e cínica. A tripulação que destruiu a vanguarda de elite é considerada um fato ideologicamente inconveniente. O sistema simplesmente não acredita em tal física brutal de combate. O cuspe burocrático risca o esforço sobre-humano da equipe. Em vez das estrelas de ouro, o feito é avaliado apenas com medalhas ordinárias. Os documentos são escondidos em pastas empoeiradas de um arquivo secreto. O carimbo de sigilo coloca uma laje de concreto sobre sua memória. Os sobreviventes dissolvem-se no silêncio da paz. A esteira da guerra continua a moer seus destinos. As leis da balística nunca abrem exceções para heróis. Nina morre a um passo da vitória, na primavera de 1945. Um Panzerfaust queima a blindagem de sua máquina em uma rua de Berlim, sem deixar chances de sobrevivência. Marina retorna para uma cidade vazia,
aprendendo novamente a caminhar sem sua perna mutilada. Kátia e Zóia enterram por décadas sua glória sob o peso do silêncio. Trabalham em fábricas geladas, criam filhos e passam horas em filas intermináveis. O heroísmo em tempos de paz é a capacidade de esquecer o cheiro de carne queimada dentro de um tanque trancado. Elas nunca usam suas condecorações. Apenas calam-se, enquanto suas articulações mutiladas doem antes de cada chuva. A solidão dessas mulheres diante da eternidade sem memória torna-se sua provação mais terrível. Mas o tempo limpa a poeira das páginas esquecidas. Após 70 anos, as linhas burocráticas escapam do esquecimento. Historiadores resgatam os relatórios do Major Gromov. A ressurreição ocorre de forma dura, sem discursos pomposos. Os números da blindagem destruída, os esquemas de tiro e os projéteis consumidos alinham-se em um quadro histórico irrefutável. Os fatos batem com força. Os nomes das valquírias esquecidas são fundidos em granito eterno. Uma placa memorial maciça é colocada sobre a cota 137. A memória das gerações não é um ritual vazio. É o trabalho de engenharia de preservar a verdade histórica. O grande feito do passado continua vivo, enquanto os complexos mecanismos da nossa memória trabalharem sem interrupções. E esta dura máquina do tempo nunca tem o direito de parar.